Quando a gente se estrutura, parece que faz parte apenas de uma grande tradição cristã celebrar o Senhor. As festas, elas são inúmeras. Deus, Ele manda o povo dele fazer festa. É interessante quando Deus, Ele começa a ordenar que você faça aquilo que é gostoso de fazer, é porque alguma coisa está errada. Você tem festa do Pentecoste, festa das cabanas, festa das primícias, festa dos pães sem fermento, festa da Páscoa. Aí tem uma outra festa que eles inventaram, que é a festa das luzes, a festa do Urim, do Purim. Enfim, são celebrações para a gente dizer, olha, o reino de Deus é um reino de festa. Você entra na presença de Deus com sacrifícios de louvor. E é sobre construção de altares que eu queria falar hoje. Hoje nós precisamos falar sobre como o mundo espiritual é ativado através daquilo que nós chamamos de louvor. O louvor é diferente da adoração. Você adora a Deus com a tua própria vida. Você não precisa adorar com canções. A canção também é adoração. Quando Abraão, que o pastor acabou de ministrar para a gente, naquele tempo ainda chamado de Abrão, sobe para adorar e não leva consigo, ele não leva lá um ministro de louvor, alguém com um violão, ou um outro com uma guitarra, nem com pandeiro, nem com percussão. Vai ele e o filho dele para adorar a Deus. É assim que ele sobe. Ele vai dizer em Gênesis capítulo 15, ele vai dizer, ó, vamos subir lá e vamos adorar ao Senhor. O louvor, ele é carregado, ele é ministrado pelos anjos. O mundo espiritual celebra o Senhor com cânticos. Quando nós falamos de altares, eu vou pedir, eu estou tentando aqui já há algum tempo, sim, e não consigo. Pode me ajudar? Quando a gente fala sobre altar é o lugar da adoração. E uma música, especialmente, tem ficado na minha cabeça nas últimas semanas, e ela fala são recortes, são pedaços da Escritura Sagrada. Eu falo, Samuel, canta essa canção para mim. A gente, terça-feira passada, ou terça-feira retrasada, ele cantava, eu falava assim, isso é 1 Reis 16, lembra disso? Isso é Josué, capítulo 6, isso aqui é Apocalipse, capítulo 8, então, você pensa que você está cantando aqui, nós cantamos uma canção, pode entrar na tua casa, nós estamos lendo o Apocalipse, eu já coloquei as minhas vestes brancas, Mateus capítulo 25, você está se preparando para receber o noivo, pode entrar, olha como ele é lindo, são expressões do livro de Cantares, onde fala sobre a formosura, a beleza do Senhor. Isso tudo que a gente faz até aqui, até esse momento, significa encontro no altar. As pessoas se encontram com Deus no altar. Caim e Abel se encontraram com Deus no altar. Eles trouxeram, um trouxe daquilo que sobrou ao cabo de dias, o outro trouxe da primícia, um foi aceito, o outro não foi aceito. Não só Abraão, Davi, eu gosto muito de Adonias, quando ele se agarra às pontas do altar para pedir misericórdia. É no altar que você coloca sacrifícios. Os louvores, isso mexem de uma maneira com Deus. Aqui a palavra de Deus diz, abençoarei meu povo e suas casas. Ele abençoa o povo e abençoa um lugar de refúgio, um lugar de conforto, um lugar de aconchego ao redor de meu santo nome. Você vê que eles estão perto, existe uma intimidade, e no devido tempo enviarei as chuvas de que precisam, haverá chuvas de bênção. O Batistão, aliás, hoje temos aqui alguns irmãos presbiterianos, já nos cumprimentaram. Uma igreja não sabe, a minha formação teológica foi no seminário presbiteriano, lá em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ele perguntou, pastor, o presbiteriano pode visitar? Eu falei, a casa é a casa do teu pai. É interessante como é que
a estrutura cristã de adoração, ela muda de lugar para lugar. Você vai no sul dos Estados Unidos, você encontra aquelas igrejas que eles pulam, eles dançam, aqueles corais dançantes assim. O pastor Marco, por exemplo, ia se dar muito bem lá, né? Porque ele é dançarino, né? Ele não consegue, ele tem um negócio de fazer assim, não é verdade? Ele seria, por exemplo, um líder de coral lá no sul dos Estados Unidos. Você vai para o norte, eles são mais elegantes, eles são mais comedidos na sua alegria, mas a adoração é diferente. Você vai no Egito, a igreja cristã no Egito, ela é muito pobre, muito pobre. A gente foi numa igreja, e essa igreja era construída dentro de uma grande caverna. Pensa um lugar assim que você fala, Deus está aqui. Mas a igreja não é cristã evangélica, não é presbiteriana, não é católica, não é romana, não é batista, é uma igreja cristã copta, que eles têm um jeito lá deles de adorar a Deus e entregar louvores a Deus. Você vai na Grécia você não vê, você só vê igreja ortodoxa, você vê um culto absolutamente diferente, mas o louvor está ali. E é sobre isso que a gente vai falar. Pai querido, nessa manhã, ensina-nos o poder do louvor nos lábios, aqueles que entregam a Ti canções, hinos, salmos espirituais. Ensina-nos, Senhor Deus, a nos aproximar do Senhor e receber e atrair o Senhor para bem pertinho de nós. É isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho. Ele traz confusão. O excesso, o extremo, o demais traz desorganização dos pensamentos. Ele está bêbado, ele perdeu os sentidos, ele perdeu a razão, e aí ele briga, ele faz confusão. É isso. Não se encham, não se embriaguem daquilo que tira de você a noção, a razão, o seu sem noção. É isso que acontece quando alguém bebe demais. Mas encham-se de Deus, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Quando você canta, você profetiza a palavra de Deus. Você precisa entender isso. Quando nós cantamos aqui, nós estamos entregando argumentos proféticos. Aquilo que Deus deu para a gente, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela vem de Deus, e quando você louva, você está repetindo uma voz profética que veio do trono de Deus, e você vai estar atraindo o quê? O trono de Deus. É por isso que uma pessoa que se enche da verdade, ela aterroriza o mundo espiritual perverso. O diabo odeia o louvor, odeia. Quando você, é uma das maneiras mais simples de você despertar, a gente chama isso de esferas, de domínios da educação. Um deles é o cognitivo. Você aprende, você se torna inteligente à medida com que você canta. Você vai conectando uma palavra na outra palavra. Se você pegar o teu tempo aí de jardim de infância, naquele tempo era curso de alfabetização, hoje já tem um monte de nome diferente, jardim 1, jardim 2, jardim 3, eu sei lá, já deve ter um bosque de jardins, até você chegar, mas as crianças chegam em casa, e ainda que elas não consigam formar as frases inteiras, elas, com as canções, elas aprendem a se comunicar. Era assim que o povo se comunicava. É assim que a palavra de Deus era decorada. O Salmo 120 até o Salmo 150 são chamados os salmos de subida. O povo de Israel cantava a eles até chegar em Jerusalém. Então o povo saía da Etiópia, saía do Egito, saía da Síria, saía de Midian, Arábia Saudita, iam se encontrar em Jerusalém. O que eles faziam no caminho? Iam cantando. Aqui
A canção, ela não só atrai Deus, mas ela também diz para você quem Deus é. Quando você canta louvor, você entra, é assim na presença de Deus. Entrai pelas portas dele, com louvor, em seus pátios, em seus átrios, com hinos. A presença de Deus, quando você entra diante de Deus, nós, pecadores, nós entramos com a garantia de que o nosso pecado não vai sofrer dano diante de um Deus que não tem pecado. E a canção é uma das maneiras de você louvar a Deus. Você louva a Deus com a sua própria vida. Você louva a Deus cuidando da sua casa, cuidando de você. Você louva a Deus cuidando do seu trabalho. Você louva a Deus com uma vida que glorifique ao Senhor. Você, quando louva a Deus com uma vida de testemunho, Jesus diz: brilhe, portanto, a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A gente, quando louva a palavra de Deus cantada, que nós acabamos de cantar aqui, ela concede uma permissão. É assim que você entra. O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor. Quem lembra dessa canção que nós cantávamos alguns anos atrás? Alguém lembra? Olha quanta gente lembra. Todos os moradores da terra, todas as terras, se via o Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. É com alegria, é com um cântico. Quando você começa a louvar, essa percepção tem que ser clara. Deus entra na sua casa, Deus entra na sua vida, Deus entra no seu momento, você convida a Deus, e não é fácil louvar no dia ruim. É por isso que Tiago diz: você está feliz? Cante louvor. Você está triste? Chore. Há tempo de cantar e dançar, e há tempo de chorar, há tempo de você orar e se lamentar, mas também há tempo de você celebrar, cantar e festejar. Existe um acesso, é um caminho. Então, irei ao altar de Deus. O assunto de hoje é esse, altares construídos ao altar de Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Naquele tempo que você não tinha caixa de som JBL, que você não tinha headphone, que você não tinha iPhone, você levava a tua harpa, que era o instrumento musical que dava para levar. Você não levava a tua bateria, nem havia guitarra, e nem nada disso, havia instrumento de corda, mas era a harpa, você levava ela, e era a maneira com a qual você musicalizava aquilo que é a Bíblia. Muitos pedaços da Bíblia que a gente conhece, eles estão em forma de música. Alguns anos atrás tinha uma música que eu achava muito esquisita, que falava assim: e ele vem saltando pelos montes, os seus cabelos são brancos como a neve, e os seus olhos são como chama de fogo. Mas na verdade é um pedaço de Cantares misturado com Apocalipse 1, que fala sobre aquele que é o noivo, que nós cantamos agora aqui, que nós estamos esperando o noivo. Então, é uma maneira da gente aprender. Tem muitas vezes que você vai lendo, nós vamos começar a campanha daqui a mais um mês, de novo, de leitura bíblica. Aí a gente vai ler os Salmos, aí você vai entender que tem um monte de canções que você canta, que você nem imaginou. Eu conheço essa canção, mas ela estava onde? Estava na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus cantada, ela concede um acesso no mundo espiritual. O contrário também é verdadeiro. Quando Ezequiel capítulo 28, verso 14, descortina para a gente o mundo espiritual, que mostra a queda de um anjo, que se transformou em Satanás. Você vai ver, Isaías 14, 12, que os instrumentos musicais, ele era uma espécie de anjo, de líder do ministério de louvor. Era isso que ele era. Os
pífaros em ti foram criados, e também os tamborins, os tambores. A adoração no céu também tem governo. Quando os serafins, eles cantam, santo, 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 você vai ver que existe uma estrutura. É por isso que as canções hoje, elas podem promover o reino e podem promover as trevas. Você pega canções que estão nos lábios de gente crente, de gente honesta, de gente com boa intenção, mas que são verdadeiras blasfêmias contra o Espírito de Deus e contra Deus. Blasfêmias. Aliás, é isso que Mateus 12 diz: todo pecado e blasfêmia serão perdoados. Quem blasfemar contra o Filho vai ser perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, esse aí não tem jeito, não tem perdão, nem hoje nem amanhã, nem agora nem na era vindoura. Então aquilo que sai dos nossos lábios, na verdade entrou primeiro no nosso coração, porque a boca fala daquilo que está cheio do coração. Tem canções que vão te deixar triste, tem canções que vão te remeter a um tempo triste. Você lembra dessa canção? Lembro. Você tem a canção com o seu amor? Essa canção me lembra dela. Olha, amor, é a nossa música. Quem teve isso? Levanta a mão. Não tiveram isso? Eu vou perguntar de novo. Finge que eu não perguntei nada. Está aí você com a sua namorada, com o seu namorado. Eu vou perguntar, você não tem assim? Olha a nossa música, amor. Tem isso? Lembra? Alguns têm isso. Por quê? Porque ela trouxe uma marca. Mas também existem canções que trazem lembranças amargas. Eu não quero ouvir, eu nem toca. Você lembra do tempo do vinil? Quebra o vinil e joga fora. Não quero nem, eu nunca mais ouvi esse Roberto Carlos na vida. Por quê? Ficou marcado como uma história triste. E tem canções mesmo que são depressivas, que são deprimidas, que são deprimentes, que são entristecidas. Existe um altar de sacrifício na canção. Por ele, pois oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor. Tem a turma que fala assim: bom, vamos chegar só para a palavra. O mundo espiritual é atraído por louvores. Quando você ignora o louvor, e aqui você tem liberdade. É interessante que tem gente que gosta de construir ideias sobre louvor, é certo. Na verdade, como eu falei, a boca fala daquilo que está cheio o teu coração. E quanto mais você se enche daquilo que não presta, daquilo que é nojento, daquilo que emporcalha a mente da gente, que distorce a verdade, mais a tua boca vai falar sobre isso. A gente se enche de lixo. Eu sempre ensino isso. Você não fica perfumado se você viver no esgoto. Você vai ter aquele cheiro. A tua mente é assim. O altar da adoração é um lugar onde você proclama a verdade. Eu acabei de dizer aqui que o diabo odeia o louvor. Por quê? Porque o louvor atrai a presença de Deus. Você faz um trono. Você constrói. Um trono é um lugar onde o rei não só reina, ele governa, ele concede. Você pede àquele que tem aquilo que você não tem. Você clama por alguém que pode dar aquilo que você não tem como prover. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores do teu povo. Quando você está louvando, seja aqui, seja no teu carro, seja na rádio Marumbi FM, que lá está o programa Freedom. Quando você adora a Deus pelo teu Spotify, enfim, você baixa as músicas. Se você é mais velho, você deve ter um MP3, enfim, ou um DVD, ou um CD, ou enfim, ou pelo canal do YouTube, onde você quiser. Na verdade, você está preparando um trono. Você está fazendo Deus se sentir como rei da sua vida. É isso que atrai Deus. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 5, eles prepararam uma engenharia, uma arquitetura para fazer um templo. É Salomão. Ele vem com toda a sua glória. Lembra quando Jesus diz: nem Salomão em toda a sua glória? E quando, em uma só voz, um som apenas, uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir,
para louvar ao Senhor e render-lhe graças, quando levantaram eles a voz. Olha, estão cantando alto, com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, aqui é o templo, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. Esse texto fala sobre uma visitação de Deus tão especial. Se você continuar aqui, você vai ver que ninguém ficou em pé. A presença de Deus, ela veio com um peso tão grande sobre o povo que estava louvando, que eles perderam as forças. A presença de Deus faz isso. A presença de Deus subtrai aquilo que a gente chama de força da carne. Quando Daniel, ele tem um encontro com o anjo do Senhor, a perna dele fica bamba, fica mole. Ele pensa que vai cair. Você vai lendo Daniel 10, a partir do verso 5, ele vê um anjo, ele vai ficando até que o pavor toma conta dele, ele desmaia. Quando João se encontra com Jesus, no livro do Apocalipse, capítulo 1, João diz e revela, ele tem os olhos como chama de fogo. Sabe aquele olho que vê tudo, que lança um foco, que lança uma lanterna, que a escuridão foge? E acendeu a luz. Os seus pés como um bronze derretido, saindo da fornalha. O bronze na Bíblia é o símbolo do juízo de Deus contra o pecado. Lembra da serpente de bronze? É isso. E aí ele desmaia. Ele fala assim: eu caí no chão como morto. Mas ele diz: não temas. Ele é tocado. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Eu sou aquele que teve morto e reviveu. A presença de Deus foi tão magnífica que a pessoa perdeu as forças, desmaiou. É isso que acontece aqui quando o povo canta, segundo Crônicas capítulo 5. Ele vai ensinar o povo: olha, quando a praga, quando a fome, quando a guerra e quando a morte, ele repete aquilo que Zacarias repete, aquilo que Apocalipse 8 repete, Apocalipse 6 repete. São os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é absolutamente mal interpretado por uma enormidade de crentes. Mas ele diz: quando chegar à tua porta isso, e você orar voltado para esse templo, Deus, vendo a sinceridade do teu arrependimento, Ele vai trazer cura, Ele vai trazer vida, Ele vai trazer liberdade, Ele vai trazer escape. E Ele vai continuar 2 capítulos adiante, segundo Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. É dentro de um contexto de louvor que vem arrependimento. É dentro de um contexto de louvor. O que você acha que aqueles sacerdotes em volta de Jericó 6 dias, aí no 7º dia, na 7ª volta do 7º dia, eles gritam, eles tocam aqueles instrumentos musicais, e aquela muralha, aquela defesa intransponível vira pó. E sempre aqui existe liberdade. Eu falei para vocês que o espírito imundo odeia o louvor. Por quê? E sempre que o espírito se apoderava, o possuía, era um espírito imundo, se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Por que o diabo odeia o louvor? Porque o louvor canta a verdade. O louvor, ele canta a própria palavra de Deus. O diabo é o pai da mentira. Quando você começa a se encher de louvor, você começa a se encher de esperança, você começa a se encher de pureza. Jesus vai dizer: na verdade,
vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. É aquele momento em que Jesus vai lavar o pé de Pedro, os pés de Pedro. Pedro diz: não, Senhor, nunca você vai lavar. E Jesus: olha, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo no meu reino. Aí Jesus: então lá me dá um banho inteiro logo. Eu quero uma hidromassagem, quero uma chuveirada. Aí Jesus diz: aquele que já está limpo, não precisa lavar senão os pés. Porque na verdade, a pureza, vós já estáis limpos pela palavra. Aí o que você faz? Você pega a palavra e constrói uma canção com ela. Colossenses, ali no meio, tem uma canção, aquele que era, que é e que há de vir. A canção está dentro do Sermão do Monte. As canções, elas são construídas dentro de 1 Coríntios. Ó morte, onde está a tua vitória? A canção, o louvor, deixa eu corrigir aqui, ele agride, ele promove uma colisão violenta contra a mentira do diabo. Aí você começa a se encher. Quando você se enche dos louvores, você se embriaga dos louvores, não do vinho, o vinho vai ter confusão, mas quando você transborda das canções e dos louvores, você se enche do Espírito. Aí aquilo que é carnalidade, aquilo que é desejo desenfreado vai embora. Aí, pastor, que alívio! O espírito imundo foi embora, ele vazou. Existem canções, esse Salmo 32 é maravilhoso. Ele diz que Deus, Ele me cerca com alegres cânticos de livramento. A palavra de Deus, você está louvando. Eu estava contando aqui, eu me lembrei hoje. Vocês não sabem o que é isso. Fui pregar no Rio de Janeiro, e tem um lugar chamado Morro do Livramento. Alguém já falou nisso aí? É uma comunidade. E lá tem dono. E não é o Estado que é dono, não. Aí o pastor falou comigo assim: pastor, tem um filho de uma vice-moderadora, que é uma mulher de Deus, a família é toda envolvida com a obra. E esse menino, pastor, ele aceitou pela primeira vez ir para uma casa de recuperação. Você sabe que o viciado, ele fica dizendo: não, eu paro a hora que eu quiser. Eu paro a hora que eu quiser. Ele vai alimentar aquele vício até a hora que a vida dele ficar desgraçada, que ele vê que a família está perdida, que tudo está indo embora, aí ele vai pedir arrego para Deus. Aí esse moço falou: eu quero ir para a casa de recuperação. Você vai comigo, pastor? Porque é assim, você trabalha com guerra espiritual. Vamos lá comigo? Eu falei: eu vou. Era hora do almoço, eu falei: é lá embaixo? É. Ele pegou o carro, ele toca de subir aquele morro, toca de subir. E é um morro que é o seguinte: você só dá para ir, não dá para voltar, não. Não dá, não. Se vier um outro carro descendo, você vai ter que subir com um carro na calçada, assim. Aí nós paramos assim: daqui não dá mais para ir, tem que ir a pé. Gente, eu falei: rapaz, eu não podia estar aqui, não. Como é que você me traz aqui? Mas vamos lá, já estou aqui mesmo. Eu saí, o Senhor é mais. Aí eu saí, fui a pé, fomos na casa. Aí estava o moço com o nariz assim, todo sujo de droga. Oi, Pai do Senhor, sou pastor. Estava com outro pastor. Ô, pastor Paulo, você quer ir mesmo? Quero. Você quer largar essa vida? Quero. Então bora no carro. E a gente estava em 2 carros. Aí uma dificuldade para fazer manobra. Só que aí chegou um bonde, a gente chama de bonde. Sabe o que é bonde? É um monte de bandido junto. E tudo assim, garoto, sei lá, 17, 18, 19, não sei quantos anos tem não. Cara de menino. Aí veio quem que subiu para pegar o rapaz? Quem que é o chefe desse negócio aí? E eu, bocudo, pensa um homem bocudo, sou eu. Pensa um homem que fala demais. Gente, eu fiquei miudinho. Gente, sabe quando o pavor, eu baixei a cabeça e falei: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Você está rindo porque não foi você, não teve graça nenhuma, não foi engraçado, eu não volto mais lá, eu já falei com Deus, eu não volto lá. Quem é? Gente, eu já estava assim, sabe quando o homem se torna frágil, o brabo, o corajoso, se torna fraco, gente, eu já ia falar, eu falei, eu ou o pastor, não sei, e a família do rapaz junto, daqui a pouco vem uma mulherzinha, uma senhorinha, desse tamanho assim, desse tamanho assim, ela apareceu, eu não sei de onde é que ela estava, ela apareceu naquele beco e falou, em nome de Jesus, eu falei, opa, já fiquei arrepiado aqui, são servos de Deus, vocês não vão tocar neles, pode sair que eles vão passar. Gente, pensa um homem que ali naquele momento ia ganhar os 100 metros rasos com barreira. Gente, eu dei uma apressada no passo, eu ando assim, eu tenho uma panturrilha que me faz andar pulando, rapaz, aqui eu fiquei bonzinho, gente. Pensa um cara bonzinho, gente, Deus, eu falei, Deus, se o Senhor me livrar dessa, você já vem fazendo promessa, né? Se eu me livrar mais dessa, eu vou fazer mais isso. Gente, eu só conseguia louvar o Senhor. Sem brincadeira. Eu só consegui. O louvor, ele atrai a presença dos anjos. Eu não sei quem é aquela senhora, mas é o seguinte: quando eu olhei para trás, ela já não estava mais, mas eu também não queria mais saber dela. Eu queria ir embora mesmo. Louvor liberta. Em Atos capítulo 16, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvor. Eles tinham tomado uma surra. Não é que a mãe te deu um beliscão, te puxou tua orelha. Não. Aqui eles apanharam de verdade, foram surrados. E vocês pega a passagem de Atos 16 para você ver. Eles tomaram assim uma camaçada. Eles pensam um povo que apoiou Paulo e Silas, mas tinha mais crentes lá dentro. Paulo e Silas, os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O louvor, ele desprende. Você está arruinado e preso num lugar que não tem escapatória. Você não vai ter alguém que vai chegar para você e falar, aí, trouxe um habeas corpus para você. Você vai ficar preso. Aqui, a inocência, mas eles entendem que a palavra de Deus pregada contrariava aquele governo que dizia que o único Deus era César. Aí, ele dizia, não, Jesus é o Senhor. Não, porque eles acreditavam que o César, que o Império Romano, o imperador, ele era o Senhor. Ele diz, não, o Senhor é Jesus, gente. E quando você colide com a política do Estado, você vai quebrar a cara. Eles estão presos, sem possibilidade de soltura, mas eles estão louvando. E aqui o testemunho é tão forte que o carcereiro, sabe o delegado, sabe o homem lá que cuida da penitenciária, ele se converte. O carcereiro se converte, ele fala, não faça mal não faça mal contra vós. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A igreja de Filipos, ela nasce dentro de uma prisão, ela nasce dentro de uma cela, ela nasce dentro de um lugar, que ali era a casa deles, em que todo mundo está calado, sofrendo, mas alguém resolve louvar. Louvor cura. É isso que Isaías 61:2 diz. O louvor, gente, ele tem uma propriedade, ele tem ali eu vou chamar de química espiritual. A Bíblia chama isso de remédio, de manto de louvor que tira a tristeza. A ordenar acerca de todos que choram. Olha aqui, é povo que está se lamentando, chorando. Em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de choro, em vez de pranto, e manto de louvor em vez de espírito deprimido.
a palavra de Deus, se encha dela. Se encha do louvor. Você anda de carro para cima e para baixo, você ouve um monte de coisa. Eu queria tanto que você entendesse que aquilo que você vai ouvir vai mudar você. Você vai encher teu coração. Tem gente que adora más notícias. Tem gente que fica procurando má notícia do adversário. E olha lá, deixa eu ver se o time do meu, que é contrário ao meu, perdeu. Já era para ele estar louvando ao Senhor, já era para ele estar até dormindo, mas ele quer saber da desgraça do outro. Ele quer saber do sofrimento do outro. A notícia é isso, é comprar a tua atenção para vender um produto. É isso que é a notícia. O que ele quer saber? O que aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu, quem é o responsável pelo que aconteceu e o que você vai fazer para que não aconteça mais. Ele desperta a curiosidade, e o que desperta a curiosidade é a desgraça. Você soube quem morreu? Não, quero saber quem nasceu. Quero saber quem está vivo. Quero saber quem está restaurado, quem foi curado. A palavra de Deus, quando canta zombaria, quando canta, existem músicas. Eu nem vou mostrar para vocês que isso é bom. É música que está aí na boca do povo. Que são músicas, não tem outra palavra para que são músicas que desgraçam, que motivam as pessoas a desistirem da fé, da esperança de Deus, que fazem as pessoas, ou convencem as pessoas de pecarem, se afastarem de Deus. E aí eu falei com Samuel, essa música ficou na minha cabeça. A Nani cantou, acho que há 1 ou 2 domingos atrás. Aí eu falei, é uma palavra, calma o vento. Marcos capítulo 4, eles vão encontrar o mundo espiritual aqui. Parece natural, mas é espiritual. Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se acalmou, ele se aquietou, e houve grande calmaria. Às vezes a gente está no meio de uma tempestade, e a tempestade sopra vento de tudo que é lugar. Às vezes a gente que se mede a tempestade, não é que ela chegou em mim, eu fui enfrentar ela. Aí vem chuva, vem vento, vem raio, vem granizo, se sacode para tudo que é lugar. Olha para mim, cante isso. Ele acalma o vento. Você, querido, você é ovelha. Ovelha não gosta de confusão. Ovelha quer águas tranquilas. Apavorados, já ficou apavorado? Já? O pavor tomou conta de você, aquele medo desmedido. Os discípulos apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. O nosso Deus é um Deus que aquieta o mar. Aquieta. O barco, ele não afunda. Ele está sendo encharcado. Você pensa que isso aqui acontece apenas em Marcos 5, Lucas 8? Jonas passou por isso. Jonas pensava que podia brigar com Deus. Eu vou fazer o contrário. Gente, Deus fez soprar o vento ali. Fez soprar o vento até ele desistir. Ele não desistiu. O povo desistiu dele, mas Deus não desistiu dele. Deus manda um grande peixe engolir esse homem de um coração duro. Quando passares pelas águas, gente, se tem um versículo, aliás, se tem um capítulo que você deve conhecer, capítulo é de Isaías 41 a Isaías 43. Gente, é muita promessa agarrada uma na outra, que faz o nosso coração explodir de alegria, assim. Você fica encorajado. Você recebe uma promessa de um Deus que não
pode mentir. Está prometido, está prometido. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Em versões diz, não te afogarás. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Eu duvido você ler esse texto e não se lembrar de Sadraque, Mesaque e Abdinego sendo injustiçados, sendo lançados numa fogueira babilônica, o qual o rei diz, aumenta 7 vezes mais. E o rei ali vai dizer, não a Deus, que livre como o Senhor. Você pode repetir isso? Não a Deus, diga, não a Deus, que livre como o Senhor. Deus tira a força do fogo, aquilo quer te consumir, ele quer te devorar. O fogo quer usar você como combustível para crescer. Aí Deus diz aqui, não. O meu Deus enviou seu anjo, Daniel 6, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente. A vida de Deus faz o leão jejuar. Vai lá no zoológico, entra na jaula do leão, vai lá ver. Vai lá ver, ele vai te devorar. Existe uma selvageria, é por isso que o nome dele é animal selvagem. Ele não é o rei da floresta por acaso. É que quando ele levanta, quando ele ruge, todo mundo se aquieta. Tudo que é bicho vai sair no sapatinho. O rei falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas aqui o leão afina. Deus fala, não toca nele. Ele dá uma ordem para que aquilo que não é racional, porque bicho não é racional, não é razoável. Bicho não tem vida social. Se está vivo é para comer, ele vai lá e devora. Aqui ele faz o leão jejuar. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Nosso Deus, ele derruba muralhas. Você imagina a física? Você imagina, aqui tem uma arquiteta, esposa do Fábio, acho que é Carla, é isso? Está aqui com a gente? Ela é arquiteta de som, está aqui? A nossa caixa falhou aqui. Vocês notaram? Notaram que a caixa falhou? Não? Então vocês são igual a mim, quem nota é músico. Meu filho falou assim, pai, mas o Samuel falou, já resolvemos, né, Samuel? Ele derruba, todo mundo gritando, e aquele som funcionar como algo que destrói uma estrutura construída para não ser destruída. Nem com fogo de artilharia Deus derruba muralhas. É você que acha. Josué 6, capítulo 1, verso 1. Josué capítulo 6, verso 1, vou corrigir, diz assim: Jericó estava intimamente fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Aí você fala, eu não consigo entrar, eu não consigo fazer parte, eu não consigo ser promovido, eu não consigo restaurar, eu não consigo capilarizar, eu não consigo, é como se dissesse, isso não é para mim. Aí Deus fala, eu não te prometi que eu vou te dar a terra da promessa? Prometi ou não prometi? Não é a terra que manda leite e mel? Rodeia lá, que a muralha vai cair. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. É isso que a gente canta. Ele faz da estéril mãe de filhos. Existem tempos da nossa vida de esterilidade. Você fala, quando que vai chegar? Quando que eu vou produzir? Quando que eu vou multiplicar? Quando que vai sobrar? Quando que vai transbordar? Existe um poder de Deus, existe uma promessa de Deus, existe uma ação de Deus. Ele faz aquilo que está estéril, aquilo que está morto. Ele faz aquilo que não tem mais vida, gerar vida. Deus traz à existência aquilo que não existe.
De onde que ele trouxe o mundo? Do nada. Ele disse: haja. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Não é que ele chegou, não, peraí, parou de chover, o mar recuou, o rio recuou, e agora podemos atravessar, mas está assim, o pé fica em lama, fica com lama, fica molhado, pé seco. Eles chegaram do outro lado, não é com o pé cheio de pó, terra seca. O nosso Deus faz água virar estrada. Ele faz aquilo que é líquido virar chão sólido. Pronto. É isso que Deus faz. Esse Deus, Ele abre nas colinas estéreis fontes. Transformarei o deserto num lago e a terra seca em mananciais. É o Deus que faz romper muitas fontes no meio do deserto. Esse Deus pega a tua vida sem vida e faz dela um jardim. E tu serás como um jardim regado junto às fontes das águas. Gente, tem uma mulher na Bíblia, ela me deixa encantado. Ela é filha de Caleb. Mulher, tinha direito a nada. O direito era não ter direito. Aí ela vai apelar para o pai: pai, o senhor me deu uma terra grande, mas é seca. Me dá também as fontes superiores e as fontes inferiores. Gente, penso uma mulher ousada, que sabia que Deus ia fazer transbordar. O nosso Deus traz nuvens com bênçãos. Traz. Deus diz: haverá chuvas de bênção. É recompensa de quem crê. Deus traz chuvas de bênção. E para a gente encerrar, é aquele texto 43 que eu gosto, Isaías: eu mesmo sou o Senhor. Está falando comigo. E além de mim não há salvador algum, hein? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus te dá escape e livramento.